E aí, galerinha do oitavo e nono ano, beleza? Visual novo, mas a aula é a mesma, né? Aula de arte. Sextou é aula de arte com o professor Ari Cardoso. Vamos fazer arte. Vamos falar de um período da arte brasileira e mundial muito importante, que é o período da arte moderna. Nós falamos tanto dessa arte moderna. O que é arte moderna? A arte moderna é a arte feita no início do século XX. Vamos lembrar, nós estamos no século XXI. Anos 2000, século 20, anos 1900. Então, de 1900, lá no início até 1930, nós temos a arte moderna. E nós já falamos de arte moderna aqui em aulas anteriores. Vamos lembrar? Movimentos de vanguarda. Nós falamos do futurismo, e tem futurismo lá nos PACs, lá do início do ano. O que foi o futurismo? Futurismo foi uma arte que tinha como temas a industrialização, a velocidade, a modernização. Então, o futurismo é aquela arte que fala sobre a evolução tecnológica dessa época. Temos também o cubismo lá do Pablo Picasso. O cubismo do Pablo Picasso trabalhava com o quê? Com formas geométricas. Eles buscavam retratar em um mesmo plano vários ângulos de uma figura. Esse é o cubismo. Nós até analisamos aí um quadro cubista, depois dá uma volta aí nos PACs anteriores que vocês vão ver. Expressionismo, que é aquela arte que se preocupava em expressar a emoção do artista e expressar também uma indignação que o artista tinha em relação aos problemas que aconteciam na época, como as guerras. Então nós temos aquele Homem Amarelo, se vocês não lembram, pesquisem o Homem Amarelo, da Anita Malfatti, é um exemplo de expressionismo. Então eles usavam muitas cores fortes, o grito é um exemplo de expressionismo. Nós temos também como vanguarda o dadaísmo, que é aquela arte que tinha como objetivo mostrar que não se justificava fazer arte no período de guerra. Então o dadaísmo é aquele em que, lembra que eu falei que o artista pegou um mictório, um vaso no banheiro e colocou e falou que era uma obra de arte? O outro colocou uma roda de bicicleta num banco e falou que era arte. Por quê? Porque os dadaístas queriam fazer com que qualquer objeto do dia a dia fosse arte, para dizer que não há justificativa para se fazer arte no período de guerra. Bom, e nós temos também o surrealismo lá do Salvador Dalí, que é aquela arte que vai falar do sonho, que vai falar do pensamento, que vai ter uma base na realidade, mas que vai mostrar, lembra que falava do tempo, aquele quadro que nós analisamos dos relógios derretendo, né? Das formigas no relógio, que dizia que a passagem do tempo no pensamento é diferente da passagem do tempo na realidade. Lembraram, né? E todas essas artes de vanguarda contribuíram para que acontecesse a arte moderna no Brasil. E como que vai começar a arte moderna no Brasil? Com essa semana de arte moderna. Vamos ver o que acontecia aí. Qual que era o momento no Brasil? O momento de industrialização. Muitos produtos que eram fabricados de maneira manual passaram a ser fabricados por máquinas. Então, pensa aí que um produto que demorava um tempo para ser feito, agora a máquina fazia muito mais rápido e permitia que se produzissem mais objetos, mais itens. Começou-se também, logo após a abolição da escravidão, lá em 1888, o Brasil começou a apoiar a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Então aí chegaram alemães, italianos, para poder trabalhar no Brasil. Eles estavam tendo problemas lá no país deles, eles queriam uma vida melhor e eles vinham para o Brasil. Porque os brasileiros, havia também um projeto no Brasil, tá, de criar uma identidade brasileira. E para criar essa identidade brasileira, precisava de mais influência da Europa. Então incentivaram que esses imigrantes viessem para o Brasil. Esses imigrantes vão trabalhar nas fábricas, vão trabalhar nas fazendas e começam a surgir também conflitos sociais, como por exemplo, greve. Já ouviram falar em anarquia? Esses estrangeiros,
eles começaram a perceber que eles eram explorados pelos patrões e começaram a promover a anarquia, que tem gente que fala que é algo ruim, mas a anarquia só é uma revolta contra um sistema que, de certa forma, não está beneficiando um grupo social. Então, esses imigrantes não eram beneficiados. O que eles faziam? Começaram a fazer greve. Então, as greves que a gente tem hoje começaram nessa época no Brasil. E essa busca da identidade brasileira. E para buscar chegada de europeus, aquelas vanguardas que nós vimos, busca de uma identidade brasileira. Como que isso vai afetar a arte? A arte também vai ter que ser modernizada. E nós vamos ter que pensar também em ter uma arte com identidade brasileira e não só uma arte tradicional que, de certa forma, era copiada da Europa. Então, nós vamos ter aí, primeiro, em 1917, a pintora Anita Malfatti, ela vai para a Europa e na Europa ela tem contato com pintores que faziam aquelas vanguardas, cubistas, expressionistas, futuristas, surrealistas. Ela vai conhecer aquela arte de vanguarda lá na Europa. Isso vai influenciar a arte dela. E ela vai vir para o Brasil e vai começar a pintar quadros expressionistas. E ela decide fazer uma exposição de arte com os quadros dela, que são quadros de arte moderna. Aí ela faz a exposição. Aí um cara muito conhecido de vocês, Monteiro Lobato, aquele mesmo do Sítio Pica-Pau Amarelo, que era um escritor que valorizava uma arte tradicional. Então, Monteiro Lobato, ele queria a modernização sim, mas a ideia de modernização dele era pegar aquela arte tradicional e fazer uma arte com temas brasileiros. Não mudar totalmente a arte como a Anita Malfatti fez. De pintar, por exemplo, um homem amarelo, pintar um ser humano, em vez de pintar a pele mais próximo da realidade, ela exagerou na cor amarela, porque é uma característica do expressionismo. Aí o Monteiro Lobato escreve um artigo no jornal, dizendo que a Anita Malfatti, ou ela estava paranoica, estava enlouquecida, ou ela estava mistificando pintores como Pablo Picasso. E isso vai gerar nos artistas jovens brasileiros uma certa revolta. Mas, ao mesmo tempo, eles sabiam, mas se o Monteiro Lobato falou, tem alguma coisa errada, porque o Monteiro Lobato é um cara que entende de arte. Aí eles vão chegar à conclusão de que o Monteiro Lobato e outras pessoas criticaram a exposição da Anita Malfatti, criticavam a arte moderna, porque eles não sabiam o que era a arte moderna. Então não é que o Monteiro Lobato tinha raiva dessa arte, ele não sabia o que era a arte moderna. Aí, jovens como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Menotti Del Picchia, Manuel Bandeira, decidiram fazer um evento para mostrar a arte moderna para os brasileiros. Então eles convidaram o Graça Aranha, que era um escritor da época do Monteiro Lobato, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, para ser o presidente desta exposição. Eles vão alugar o Teatro Municipal de São Paulo, e nesse Teatro Municipal de São Paulo, eles vão recitar poesias que falavam contra a poesia tradicional, eles vão fazer exposição de quadros expressionistas, cubistas, futuristas, eles vão fazer concertos de música clássica, misturando música clássica com música popular, saindo aí do tradicional. Então, tinha exposição de várias artes, todas elas saindo do tradicional e tendendo para a modernização. Teve um maestro brasileiro, Heitor Villa-Lobos, um dos mais famosos que nós tivemos, ao lado aí de Carlos Gomes, Chiquinha Gonzaga. O Villa-Lobos, a gente pensa no maestro, terno, sapatinho engraxado, todo bonitinho lá com a batuta na mão, regendo a orquestra. O Villa-Lobos estava com problema no pé, então ele foi com um pé de sapato e outro pé de chinelo. Isso não combinava com a imagem de maestro. Então nós tivemos aí uma exposição de arte que mesmo depois dela ter acontecido, muita gente não aceitou e a maioria dos críticos da época criticaram a Semana de Arte Moderna e falaram mal. Bom,
Aí nós temos, o que nós tivemos? Poesia sendo recitada. Teve uma poesia que foi recitada que chama Os Sapos, do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, que não participa da Semana de Arte Moderna, só da organização, envia uma poesia, que chamava o pessoal que fazia literatura antes do modernismo, os parnasianos, de sapos, porque os parnasianos eram muito preocupados com escrever bonitinho a poesia, se preocupavam com o jeito de escrever. Então eles falaram que os parnasianos só ficavam repetindo o que o pessoal na França fazia. Então os parnasianos copiavam os europeus. Então eles falaram mal dos parnasianos. Depois eles vão se arrepender disso lá na frente, mas eles falaram mal dos parnasianos. Aí tinha apresentações musicais e naquelas salas ali de exposição, salas de teatro, vamos entender assim. E fora dessas salas, no saguão do Teatro Municipal, você encontrava pinturas sendo expostas, esculturas sendo expostas, e muita gente que foi ali achou aquilo horrível, achou um absurdo, achou uma afronta à arte. Isso que faz com que a Semana de Arte Moderna seja tão importante para a história da arte. Aí a Semana de Arte Moderna tinha algumas propostas. Peguei as principais para vocês. Vocês que são do 9º ano, vocês vão estudar a Semana de Arte Moderna lá na 3ª série do ensino médio. Então, criticar a arte tradicional. O que era a arte tradicional? Aquela arte que imitava a realidade, aquela arte realista. O que era a poesia tradicional? A poesia parnasiana, que se preocupava com a maneira de escrever, e a poesia tinha que ficar toda certinha, fazendo a melhor rima possível. Bom, revisão do nosso passado histórico. Então eles vão pegar aquela história que nós aprendíamos na escola, que os portugueses chegaram ao Brasil e deram cultura para os índios e foram melhorando a vida dos índios. Eles vão recontar esse passado histórico. Eles vão falar aí, por exemplo, que o Pero Vaz de Caminha diz que os índios não tinham vergonha de ficarem pelados. Eles vão dizer aqui que o português é que não tinha vergonha de ficar olhando para o índio pelado. Então o português é que não tinha vergonha, e não o índio, porque para o índio ficar nu era natural. Só que os portugueses disseram que os índios estavam errados, porque eles estavam pelados e não tinham vergonha de estar pelados. Mas na verdade eles não tinham vergonha, porque para eles aquilo era natural. Quem tinha pensamento errado eram os portugueses. Eles vão fazer isso, por exemplo, aí. É uma das propostas da Semana de Arte Moderna e do modernismo. Proposta de uma arte que fosse nova e moderna. Então a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em fevereiro de 1922, ela tinha como proposta principal modernizar a arte brasileira e também apresentar para as pessoas o que seria uma arte moderna. Essa arte moderna ela vai durar aí de 1922 até 1930. A partir de 1930, começa-se a colher os resultados dessa revolução promovida pela Semana de Arte Moderna. Bom, essa foi a nossa aula de arte de hoje, sexta-feira, né? Dia de ter aula de arte e dia também de descansar, porque você estudou a semana inteira, você se dedicou aí à escola, então você merece um descanso aí de final de semana, tá bom? A não ser que seja sábado letivo. Se for sábado letivo, tem que participar, porque a galerinha está deixando de participar do sábado letivo, e o sábado letivo está sendo organizado por nós, professores da rede municipal, com muito carinho para vocês. Então não deixe de participar dos sábados letivos, não. Incentiva o seu colega a assistir às aulas na TV Câmara, tá bom? Às vezes seu colega não tem acesso à internet, mas às vezes ele não sabe até hoje que tem as aulas na TV Câmara. Você que já está assistindo, convida seus colegas para assistirem a todas as aulas, é o momento para vocês aprenderem, tá bom? Fiquem com Deus, próxima sexta-feira estarei aqui de volta com mais uma aula de arte.